Bom dia, boa tarde, boa noite. Ceságio, Academia Isabelense, colocando em tela, mais uma vez, Max Weber. Nós estamos elaborando uma didática tradicional. O flanelógrafo ainda não está pronto, então nós vamos continuar com essas anotações. E em seguida nós vamos ter um outro recurso didático aqui no canal, chama-se flanelógrafo. Quem lembra, quem conhece, quem não conhece vai conhecer. Em breve, aguarde. Gente, o que acontece? Vejam bem, não é novidade para quem acompanha o canal, do nosso trabalho, do nosso interesse por Max Weber e pela obra A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Vejam, o nosso objetivo aqui é ser claro e objetivo. Veja, olha que interessante, nosso objetivo é ser claro e objetivo. Na verdade, assim, nós estamos um pouco preocupados com o que ocorre nas mídias. Nós temos viajado e pesquisado, ou melhor, navegado, viajado na rede, né? Navegado na internet, e o que tem de conteúdo pecaminoso. Tô brincando, não, pecaminoso não, gente, veja bem, conteúdos assim ó, que não ajudam, não auxiliam e até pode confundir o estudante, é incrível. Então nós queremos demonstrar o nosso método e a nossa maneira de construir conhecimento. E eu quero fazer uma pergunta para vocês, é a seguinte: quem de vós não tem um compêndio dedicado para registro diário do tipo diário? É uma coisa muito tradicional, né? Muitos gostam, outros não. Diário, você vai lá e registra diariamente o que ocorre convosco. Nesse caso aqui, como nós temos um trabalho sistemático e estruturado sobre Max Weber e sobre a ética protestante e o espírito do capitalismo, nós decidimos, então, criar um diário de leitura da obra. Pode parecer um pouco forte ou até pouco comum, mas foi exatamente isso que aconteceu. Nós decidimos criar um diário, está na minha mão aqui, estou projetando para vocês, ó, um pequeno diário, e vou mostrar para vocês a página inicial, só para ficar um pouco claro. Está aqui, ó. Dia 27 do mês 6 do ano de 24, nós iniciamos os registros sobre a leitura, sobre o trabalho que nós, então, iniciamos. Mas veja bem, eu quero que fique claro o seguinte: iniciamos a partir da aquisição deste exemplar. Este exemplar foi adquirido de segunda mão, e então esse livro, a partir do momento que esse livro chega ao nosso escritório, nós iniciamos então o registro no diário e passamos a fazer uma leitura e um estudo sistemático. Agora, o que ocorre? É importante que se diga, esta obra já vinha conosco desde tempos idos. Eu não vou nem precisar, né, gente, a data exata, porque eu posso até falhar com a verdade. Mas vejam bem, na biblioteca, e aí é interessante, na biblioteca da Universidade Metodista, eu não lembro se era um ou alguns exemplares havia, e na portagem que nós compartilhamos com os metodistas, os bancos escolares da Universidade Metodista, nós trabalhávamos lá com esta obra. Então, se você for lá na estante
e você observar essa obra, você vai ter a oportunidade de ver talvez até algum rabisco, alguma anotação em pé de página, que a gente não deve fazer, mas acaba fazendo, porque às vezes se empolga tanto com a leitura que é inevitável, né? Um rabisco, um risco, alguma coisa assim. Então, essa obra chega aqui no nosso escritório, Ceságio, em 24, mas ela já vinha sendo processada há muito, desde quando iniciamos os estudos sobre o Estatuto do Índio. Então, nós retomamos em 24 e passamos, então, com esse registro diário aqui, que eu já relatei aqui brevemente, ó, o início, em junho. E o que ocorre? Na medida que esse trabalho vai sendo aprofundado e vai sendo desenvolvido, nós percebemos que essa edição, que tem até, que foi essa edição aqui, ó, da Companhia das Letras, edição do professor Perucci, que ela é lançada como uma alusiva, né, ao centenário da obra, porque o autor é mais do que centenário. Ele nasce em 1864 e parte em 1920, certo? Então, essa obra aqui estava de aniversário. E o professor e a sua equipe da USP, eles decidem então trabalhar. Mas essa obra ficou tão complexa, tão elaborada, tão especial, gente, que nós, depois de algum tempo em cima disso, nós percebemos que ela é tão complexa que nós devemos dar um passo atrás. Veja bem, o que eu estou dizendo? Dar um passo atrás, ou seja, sair dessa obra e procurar algo mais simples, menos estruturado, para que todos aqueles, então, que ainda não têm contato, não são da área, vejam bem, indico essa obra para todos aqueles que não são da área, não tiveram contato e querem iniciar a leitura, fiquem com essa opção aqui, ó. Essa opção, ela é mais simples, ela é menos elaborada, porém, do ponto de vista didático, para quem está iniciando, ela vai contemplar mais a sua necessidade, que é, digamos assim, um primeiro contato. Tá? Ó, aqui é a contracapa. Então, tanto uma quanto outra, você vai ver aqui, ó, ela foi toda já processada, anotada. E eu quero destacar, então, aqui, ó, a página 163, e vou explicar por que 163. Na página 163, o que nós temos? Na página 163. O metodismo. Vejam bem, não quero cansá-los. Acabei de falar, nós estávamos dentro da Universidade Metodista. Então, se você que dialoga com o metodista do ponto de vista institucional e abre uma obra onde está escrito o metodismo, quando você estuda Max Weber e o Espírito Católico, diga para mim, diga sinceramente, há algo ali que toca ou não toca o transeunte? Toca, né, gente? Puxa vida. Você está dentro de uma casa metodista e você tem contato com uma obra quando está estudando, no nosso caso, na época, ciências jurídicas, né? E aí, apesar de muitos chamá-lo de sociólogo, vem uma outra questão muito importante para nós. Esse alemão é muito mais um jurista e muito mais um economista, talvez um filósofo, como alguns chamam, talvez um historiador, como alguns consideram, mas muito mais um jurista, um economista, um filósofo do que um sociólogo. Até porque, vejam bem, nessa época que ele está trabalhando, não havia isso que nós chamamos hoje como sociologia. Não havia esse campo de conhecimento, essa área
tão estruturada, tão específica, tão elaborada como hoje. Então, chamá-lo de sociólogo, não que ele não seja, ele propôs uma sociologia, mas nem talvez naquela época ainda ele soubesse que o nome disso seria sociologia, ou ele não se propunha a formar um novo campo de conhecimento. Ele estava investigando do ponto de vista ético, moral, religioso, legal, institucional legal, o que? A burocracia, o seu próprio país, a Alemanha, etc. Então, veja bem, ó, aqui, inclusive, quando a pessoa que faz a catalogação da obra, ela elege, veja bem para confirmar nossa tese, ó, ela elege 5 palavras-chave do ponto de vista técnico da biblioteconomia, certo? O que ele coloca em primeiro lugar? Capitalismo. Essa obra, então, o que é a primeira palavra-chave em destaque? Capitalismo. Segundo lugar, ética cristã. Veja bem o grau de importância: 1, 2, 3, 4 e 5. Em terceiro lugar, protestantismo, que é uma das áreas dentro, uma especificidade dentro da ética cristã. Depois, na sequência, religião e sociologia. Viram como a sociologia aparece lá embaixo? E, ainda mais específico, sociologia cristã. Então, veja bem, isso pela técnica da biblioteconomia. Então, veja bem como cada um vai ter o seu... Se é um jurista, ele vai ter a sua análise. Se é um bibliotecário, vai ter a sua análise. Se é um filósofo, vai ter a sua análise. Aqui, nós, seguindo nesse mesmo tom, então, a nossa lavra, a nossa maneira de buscar, de tentar encontrar sentido nesse estudo, nós elegemos, em primeiro lugar, sociologia da religião, em segundo lugar, teologia social, em terceiro lugar, filosofia política, e uma pergunta, já que falamos em filosofia, propor uma questão: é antropologia da religião, sim ou não? Como alguns querem. Bom, daí nós vamos ter que passar por esse outro quadro aqui, ó. Mas antes de ir para lá, vários pontos de interrogação aqui depois da palavra antropologia. Por quê, gente? Porque, ó, você sabe que não existe uma antropologia, são várias antropologias, assim como é a sociologia. Então aqui nós colocamos os pontos de interrogação no sentido de questionar, perguntar e verificar com vocês. Vocês podem comentar ali embaixo no vídeo se seria ou não. E se caso fosse, digamos, seria uma antropologia política? Seria uma antropologia filosófica? Seria uma antropologia econômica ou nenhuma antropologia? E por que tanto ponto de interrogação? Porque, vejam bem, dentro das ciências sociais, sabemos que, como foi lá no caso da Universidade Federal, onde nós tivemos a oportunidade de cursar em tempos idos também, né, essa formação, havia essa divisão entre sociologia, antropologia e ciência política. A antropologia, gente, muitos vão dizer que ela tem alguns problemas no seu método científico, alguns vão considerá-la como alguma coisa não científica, alguns criam paralelismo ali com a própria literatura, etc. Então, são questões que teríamos que investigar mais a fundo e nós não vamos agora, então, fechar isso. Apenas dentro desse tom, dessa necessidade de análise, de compreensão e de classificação, nós estamos trazendo mais uma vez esse quadro que é muito didático para quem trabalha com ciências sociais, que lembra que tudo começou aqui, gente, ó, com Comte, que propunha o método positivista. Está aqui a sua época, não é? 1789 a 1857. Depois, Durkheim, certo? Que propôs, então, um método positivo funcionalista, né? Na esteira do Comte, do Auguste Comte. Depois, então, que vem
na sequência surge, então, o método histórico dialético, com Hegel e Marx, e depois, então, na sequência, o método compreensivo de Max Weber. Aí eu pergunto para vocês, e o método etnográfico? Para ver antropologia, nós temos que produzir etnografia e etnologia, certo? A antropologia não é uma ciência pura, ela é uma ciência associada, né, ao conhecimento das ciências sociais que se constrói através do método etnográfico. Vejam bem, então, método positivo, funcionalista Durkheim, método dialético, método histórico dialético Marx, método compreensivo Karl Marx. Depois aqui, por exemplo, um destaque importante, Simmel, que vejam aqui pelas datas, você vai ver que muito próximo, muito parecido com Weber, ou seja, Weber nasce em 1864, Simmel nasce em 1858. Weber fez a passagem em 1920 e Simmel um pouco antes, em 1916. Então, são contemporâneos, eles têm essa comunicação, alguns atualmente até propõem que ao invés de colocarmos os três grandes, né, fundadores, Durkheim, Marx e Weber, então que nós deveríamos ainda agregar Simmel, que seria essa pessoa, esse pensador que complementa. E nesse quadro agora eu vou colocar aqui no geral, ó, tem várias coisas aqui, construtivismo racionalista, fenomenologia, interacionismo simbólico, etc, etc, teoria dos sistemas. E eu pergunto, onde é que está a etnografia do ponto de vista das abordagens teórico-metodológicas né, dignas de nota? Entende? Então, eu não vou entrar nisso agora, o nosso objetivo não é esse, mas já adiantando que essa é uma discussão, esse é um estudo, essa é uma análise que é necessária e vamos realizar e vamos trazer aqui para o canal esse debate sobre a cientificidade da antropologia, sim ou não. Que conversa é essa que alguém diz lá não, em algum lugar que antropologia não passa de uma literatura muito especializada? Bom, cabe destaque que a antropologia não é uma profissão regulamentada no Brasil, né? E parece, até onde pesquisamos, em toda a América Latina. Não há uma base legal que normaliza, que organiza a carreira profissional, etc. Aí também é outra questão, depois a gente entra nisso. Voltando, Weber, jurista e economista, e então nós estamos propondo uma leitura a partir dessa obra. Essa obra, gente, muito conhecida, vocês vão encontrar em diversos lugares, é uma coleção chamada A Obra-Prima de Cada Autor. Tá? A tradução é do Mário Moraes e na contracapa eu leio. Em um momento no qual as ciências humanas se encontravam em efervescência, as teorias de Max Weber tornaram-se fundamentais. Sua corrente de pensamentos, que delineava o processo de racionalização e análise da sociedade moderna e capitalista, aparece como uma verdadeira síntese da tradição científica e filosófica da Alemanha moderna. Em A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, Weber delineia as relações entre o protestantismo ascético e o estabelecimento do capitalismo, discorrendo sobre a doutrina calvinista da predestinação e a consequente interpretação do êxito material como garantia da graça divina. Então vejam, é religião, é sociologia, é economia, também filosofia, talvez, como colocamos aqui, ó, de certa forma, uma espécie de teologia social. E aqui você pode observar que a teologia social tem uma seta que aponta para a direita, e a filosofia política uma seta que aponta para a esquerda, e nós temos dois sinais indicativos aqui, ó, de mais e de menos. Então isso aqui é uma proposta nossa, uma sugestão, uma provocação, uma proposta de pensar esse mais e esse menos como situações plausíveis, situações que... E para concluir, gente, essa coisa da área do conhecimento, vejam bem, vai depender muito do enfoque. Vai depender muito do enfoque.
Se você é um sociólogo, você vai puxar para o lado da sociologia e dizer que o Weber é um sociólogo. Se você é um jurista, você vai dizer, não, olha, ele é muito mais um jurista do que sociólogo. Então, nós, para acabar um pouco assim, ou melhor, para não acabar porque não acaba, né? Mas na verdade, sim, para deixar a coisa um pouco mais tranquila, vamos ficar com a filosofia, né, gente? Ele pensava a sua sociedade. Ele pensava o seu país, a sua economia, ele foi fundamental em diversos aspectos políticos, filosóficos, acadêmicos. Ele foi professor, enfim, ele foi uma pessoa muito importante no universo da Alemanha. E que Alemanha, qual é a Alemanha que a gente está falando, gente? Vejam bem, eu até busquei aqui alguns dados históricos. Vamos ouvir um pouquinho aqui o que dessa pesquisa que eu fiz sobre a Alemanha. A história da Alemanha é rica e complexa, abrangendo desde as tribos germânicas da antiguidade até a moderna potência europeia. O território alemão foi palco de eventos cruciais, como a queda do Império Romano, as guerras mundiais e a divisão e reunificação do país. Atualmente, a Alemanha é a maior economia da Europa e um membro influente da União Europeia. Principais fases da história alemã. 1. Antiguidade e Idade Média. As tribos germânicas habitavam a região e estabeleceram reinos, especialmente após a queda do Império Romano. A região fez parte do Sacro Império Romano, um mosaico de estados e principados, até o século XIX. 2. Século XIX. O nacionalismo alemão cresceu, culminando na unificação do país sob a liderança da Prússia, com a proclamação do Império Alemão em 1871. 3. Século XX. A Alemanha desempenhou um papel central nas duas guerras mundiais. Após a derrota na Primeira Guerra, enfrentou crises econômicas e sociais, que levaram à ascensão do nazismo e à Segunda Guerra Mundial. O Holocausto, genocídio de judeus e outras minorias, foi um dos capítulos mais sombrios da história. Após a derrota na Segunda Guerra, o país foi dividido em Alemanha Ocidental e Oriental, simbolizado pelo Muro de Berlim. E 4. Reunificação e atualidade. A queda do Muro de Berlim em 1989 marcou o fim da Guerra Fria e a reunificação da Alemanha em 1990. Atualmente, a Alemanha é um país desenvolvido, com uma economia forte e desempenha um papel importante na União Europeia e no cenário mundial. A Alemanha em números. 1. A Alemanha é a maior economia da Europa, com o terceiro maior PIB nominal, de acordo com a Wikipédia. 2. É a terceira maior exportadora e importadora do mundo. E 3. Possui o terceiro maior número de patrimônios mundiais da Unesco, com 55 sítios. Em resumo, a história da Alemanha é uma jornada de altos e baixos, marcada por conflitos, ascensão e queda, e finalmente, reunificação e um papel de destaque na Europa e no mundo. Então é isso, gente. Trouxemos aqui uma pesquisa que realizamos. E eu quero destacar aqui essa parte que fala das fases. Principais fases da história da Alemanha. Veja bem, nós estamos no Brasil. O que nós sabemos sobre a Europa é o que a gente pode acessar através da bibliografia, para todos aqueles, considerando, né, como é o nosso caso, todos aqueles que não tiveram a oportunidade de ir presencialmente conhecer a Europa. Veja bem, principais fases da história da Alemanha. Eu quero destacar aqui a fase em que o Weber, a fase desse autor, esse autor viveu em qual fase aqui, ó? Ele nasce em 1864, então é justamente essa fase aqui, ó. Quando é que ele nasce? O nacionalismo alemão cresceu
culminando na unificação do país sob a liderança da Prússia, com a proclamação do Império Alemão em 1871. Então, quando Weber nasce, o que nós tínhamos? Um Império Alemão, certo? Um império, uma realidade bem diferente daquela que nós temos hoje. Então, isso é um dado histórico importante que a gente tem que considerar. E, avançando um pouco na história, então, ele vive esse período até o ano de 1920. Aí já pega, então, o segundo, aqui, ó, a segunda fase, segundo essa pesquisa, que é descrita da seguinte forma: a Alemanha desempenhou um papel central nas duas grandes guerras, a Primeira Guerra e a Segunda Guerra. Após a derrota na Primeira Guerra, enfrentou crises econômicas e sociais que levaram à ascensão do nazismo e à Segunda Guerra Mundial. Exatamente nesse período que ele já, então, faz a passagem. Então, 1920 é a data do falecimento dele. Após a derrota da Segunda Guerra, o país foi dividido em Alemanha Ocidental e Oriental, simbolizada pelo Muro de Berlim. Então nós temos muito, né, hoje ainda essa referência do Muro de Berlim sobre no que toca, né, a Alemanha e a sua história, mas muitas vezes, e eu estou falando sobre isso porque muitas vezes nos falta dados históricos para nós estudarmos a obra. Essa obra foi escrita por um alemão, obviamente, que viveu na Alemanha, então há necessidade de um pouco de conhecimento histórico sobre esse local e essa sociedade que ele se propunha, então, a estudar, em que ele interagiu, em que ele ajudou, inclusive, né, na Constituição de Weimar, etc., quando dessa transição, então, do sistema imperial para o constitucional. Então é um autor, gente, assim, só para concluir, não vou me estender muito nisso hoje, mas então para falar dessa nossa sistemática, nossa proposta de continuar trabalhando com esse autor, com essa obra e deixando esse registro, então, que se você achar interessante, você pode fazer assim como nós, né? Cria um sistema escrito, aqui no caso está dessa forma, pode ser no computador, pode ser no celular, tanto faz, né? E inicie, então, para quem ainda está iniciando, fique nas obras menos complexas, como é o caso dessa aqui. Existem outras publicações, outras edições, mas nós estamos colocando em tela essa como uma sugestão para quem inicia, e essa, então, do Perucci, então, que é mais elaborada, mais estruturada, mais específica, porque ela resume. Por que mais, gente? E até a gente não falou, porque aqui a proposta dele é entrar nas duas edições, na primeira, na originária, e depois em um segundo momento, quando o Weber, então, retoma o estudo, ele faz uma viagem para os Estados Unidos, volta e escreve a segunda parte dessa obra. Essa obra são duas, eu podia abrir aqui para mostrar o índice, mas eu vou abrir aqui, ó, para mostrar para vocês o momento exatamente o momento que registramos aqui, ó, do estudo da obra, as partes, as duas principais partes, ó. Primeira parte, ó, o problema que ele decide investigar, ou seja, quem são os capitalistas, é isso que ele se propunha a pensar, enquanto classe social, enquanto atividade econômica, enquanto religião, enquanto crença, tá? Então, isso era um trabalho científico. Ele buscou dados empíricos, ele trabalhou com estatísticas para pensar o seu problema de estudo, seu problema científico. Quem são os capitalistas? Aí ele chega a essa conclusão de que havia uma relação íntima entre a religião protestante e os capitalistas da época. Num segundo momento, então, vem a questão da ideia de profissão na relação com o protestantismo ascético. Essa é as duas grandes divisões, não é? As duas grandes da obra, né? Os dois grandes momentos. Depois tem as subdivisões, né? Então isso aqui ele escreve num momento, isso aqui ele escreve num segundo momento, e aí essa obra então congrega esses dois momentos. Sendo que o professor Perucci ele vai além disso. Ele busca, por exemplo, aqui, ele retoma aqui, aliás, ele inicia, né,
o estudo de um conceito muito importante, que é o desencantamento do mundo. E depois nós vamos, já projetamos aqui, vamos voltar a projetar para você, uma obra específica que é sobre esse conceito, sobre essa noção, sobre o estudo do desencantamento do mundo. O que, que é isso? A questão da racionalização, a questão da passagem da visão mítica, da visão mais voltada aos costumes mágicos, religiosos, para a questão burocrática, a questão racional. E tem um livro específico, então, sobre isso. E nós vamos também, então, veja que além desse, nós temos ainda outro, mais específico, porque ele retoma um conceito e o professor vai a fundo nisso, que foi, se não me engano, a sua tese de... o seu pós-doutoramento, né, se não me engano, né? Que Perucci escreve, então, só sobre o desencantamento... A livre docência, se não me engano, é seu trabalho de livre docência na USP, é sobre o desencantamento do mundo, certo? Então, em resumo, conforme a nossa pesquisa, a história da Alemanha é uma jornada de altos e baixos, marcada por conflitos, ascensão e queda, e finalmente reunificação em papel de destaque na Europa e no mundo. Então, é essa Alemanha que o Weber viveu, essa Alemanha que ele traz um pouco aqui para nós, e essa Alemanha que nós temos que também entrar para poder entender a obra, né? É impossível não entrar na obra, estudar os conceitos, estudar o autor, sem ter um conhecimento básico da história, da cultura alemã, que hoje então se coloca, né, na Europa e no mundo como uma potência, aqui nos dados que a gente levantou nessa pesquisa. Muito obrigado pela atenção de todos, seguimos juntos, vamos continuar trabalhando. Qualquer problema, dúvida, pode comentar, mandar e-mail, que estaremos à disposição. Um abraço a todos, bons estudos.